Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Antes de LeBron James virar sinônimo de NBA, contratos milionários, títulos históricos e status de lenda viva do basquete, ele era só um garoto de Akron, Ohio, tentando sobreviver a uma realidade que não dava muita margem para erro. Shooting Stars, a vida de LeBron James, não é apenas mais um filme esportivo daqueles que mostram vitórias, troféus e aplausos. Esse filme vai além da quadra. Ele fala de amizade, lealdade, escolhas difíceis e principalmente de como o esporte pode ser uma tábua de salvação quando tudo ao redor parece instável. A história começa mostrando um contexto que muita gente prefere ignorar quando fala de grandes ídolos. Infância difícil, ausência paterna, mudanças constantes de casa e uma mãe jovem tentando fazer o impossível para criar o filho. Gloria James faz o que pode, mesmo quando parece não ser suficiente. LeBron cresce nesse cenário, aprendendo cedo que o mundo não é justo, mas também entendendo que talento sozinho não garante nada. É nesse ponto que o filme acerta em cheio. Ele deixa claro que LeBron não se construiu sozinho. Quando o basquete entra de vez na vida dele, não entra apenas como esporte, mas como um ponto de equilíbrio. E não é só LeBron que encontra isso. O filme apresenta seus amigos de infância, garotos com histórias parecidas, vindos do mesmo bairro, com os mesmos medos e sonhos. Eles não se tornam apenas colegas de time, mas irmãos de vida. A partir daí, o filme passa a mostrar como a amizade entre eles se torna a base de tudo que vem depois. O diferencial de Shooting Stars está justamente em não tratar LeBron como um escolhido isolado do mundo, mas como parte de um grupo que cresce junto. Cada treino, cada jogo, cada derrota e cada pequena vitória ajuda a moldar não só o atleta, mas o ser humano. A pressão aparece cedo. Ainda adolescentes, eles começam a sentir o peso da expectativa, da mídia local e das pessoas que enxergam neles uma possível saída da pobreza. E isso muda tudo. Conforme o time de St. Vincent St. Mary High School começa a ganhar destaque, a fama deixa de ser algo distante. Câmeras, jornalistas e olheiros aparecem, transformando jogos escolares em eventos quase profissionais. O filme mostra bem esse contraste, garotos tentando viver uma adolescência normal enquanto são tratados como futuras estrelas. LeBron, em especial, passa a carregar um rótulo enorme nas costas, algo que qualquer erro poderia transformar em crítica pesada. A vida de LeBron James mergulha direto na base emocional da história, deixando claro que antes de existir o fenômeno do basquete, existia um garoto tentando encontrar estabilidade num mundo que mudava o tempo todo. LeBron cresce em Akron, Ohio, num ambiente marcado por incertezas. A mãe, Gloria James, ainda muito jovem, faz o que pode para manter o filho seguro, mesmo quando a realidade insiste em empurrá-los de um lugar para outro. O filme não dramatiza em excesso, mas também não suaviza. A instabilidade é constante e molda o caráter de LeBron desde cedo. É nesse cenário que o esporte aparece quase como um refúgio. Primeiro o futebol americano, depois o basquete. A quadra vira um lugar onde ele consegue focar, respirar e por alguns instantes esquecer os problemas fora dali. Mas o filme faz questão de mostrar que o talento de LeBron não surge como um milagre repentino. Ele se destaca, claro, mas ainda é um garoto em formação, aprendendo fundamentos, errando jogadas, lidando com frustrações e, principalmente, ouvindo conselhos de quem acredita nele. Quando LeBron conhece Dru Joyce, Willie McGee e Sean Cotton, o tom da história muda. A amizade entre eles não nasce do sucesso, mas da semelhança de vivências. São garotos que entendem o peso um do outro sem precisar explicar muito. O filme constrói essa conexão com naturalidade, mostrando brincadeiras, treinos improvisados e conversas simples, mas carregadas de significado. Não é apenas sobre vencer jogos, é sobre pertencer a algo. A decisão de frequentar a St. Vincent St. Mary High School é um ponto-chave dessa primeira parte. Não se trata só de mudar de escola, mas de assumir um compromisso maior.
O time passa a ser mais organizado, os treinos mais intensos e a cobrança mais presente. O treinador Dru Joyce II aparece como uma figura essencial, alguém que enxerga além das estatísticas. Ele entende que está lidando com adolescentes, não com profissionais, e tenta equilibrar disciplina com compreensão. Essa relação entre treinador e jogadores é construída aos poucos, baseada em confiança e respeito. Conforme os jogos avançam, o talento de LeBron começa a chamar a atenção. O filme mostra como isso afeta não só ele, mas todo o grupo. De repente, as arquibancadas ficam mais cheias, os comentários aumentam e a expectativa cresce. LeBron sente o peso de ser observado, mas ainda encontra apoio nos amigos, que funcionam como uma âncora emocional. Eles comemoram juntos, perdem juntos e aprendem juntos, reforçando a ideia de que o sucesso não é individual. A vida de LeBron James marca o momento em que tudo começa a ganhar outra dimensão. Aquela história de garotos jogando por amor ao basquete vai ficando cada vez mais distante, porque agora o mundo externo começa a invadir a quadra. O time da St. Vincent St. Mary High School já não é mais apenas uma equipe escolar comum. As vitórias se acumulam, o entrosamento impressiona e, principalmente, LeBron começa a ser visto como algo fora do padrão para alguém da sua idade. Os jogos passam a atrair olheiros, jornalistas e curiosos. Câmeras surgem onde antes só havia pais e colegas de escola. O filme mostra bem esse impacto visual e emocional. Garotos ainda em formação sendo tratados como celebridades. Para LeBron, isso é confuso. Ele gosta do reconhecimento, claro, mas ao mesmo tempo sente que perdeu algo simples, quase invisível que existia no começo. Agora, cada erro vira comentário, cada jogada espetacular vira manchete. A pressão aumenta não só dentro da quadra, mas fora dela também. A mídia começa a criar expectativas irreais, chamando LeBron de fenômeno, promessa do século, como se ele já estivesse pronto para carregar o peso de uma carreira inteira. O filme faz questão de mostrar como isso mexe com a cabeça de um adolescente. Em vários momentos, LeBron parece dividido entre continuar sendo apenas um garoto de Akron e aceitar que sua vida nunca mais será comum. Enquanto isso, os amigos sentem o impacto de forma diferente. Nem todos recebem a mesma atenção e isso gera conflitos silenciosos. O filme trata essa questão com sensibilidade, mostrando pequenos atritos, olhares desconfiados e inseguranças que surgem naturalmente quando um se destaca mais que os outros. Ainda assim, a amizade permanece como um pilar forte, sustentada por conversas francas e pela lembrança constante de onde todos vieram. O treinador Dru Joyce II ganha ainda mais importância nessa fase. Ele não precisa apenas treinar atletas, mas proteger seus jogadores de um mundo que quer engoli-los rápido demais. O filme mostra sua luta para manter o foco no coletivo, reforçando valores como disciplina, humildade e compromisso. Ele entende que vencer campeonatos é importante, mas não pode ser mais importante do que formar pessoas preparadas para a vida. Dentro da quadra, o time atinge um nível impressionante. As jogadas fluem, a química é evidente e LeBron começa a assumir naturalmente o papel de líder, não por imposição, mas porque os outros confiam nele. O filme faz questão de mostrar que liderança, ali, não vem só de fazer pontos, mas de incentivar, orientar e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Cada jogo é uma prova de maturidade. Fora da quadra, as escolhas ficam mais pesadas. A fama traz tentações, oportunidades e riscos. O filme aborda de forma sutil como empresários, interesses externos e promessas de um futuro brilhante começam a rondar LeBron. Ele precisa aprender cedo a dizer não, a ouvir conselhos e a pensar a longo prazo. A presença da mãe continua sendo fundamental, mesmo diante das dificuldades e do medo de errar. Um dos pontos mais fortes dessa parte é o momento em que a história deixa claro que não existe mais volta. Aqueles garotos que começaram jogando juntos por diversão, agora estão diante de decisões que vão definir o resto de suas vidas. O clima muda. A leveza do início dá lugar a uma sensação constante de urgência, como se cada jogo, cada escolha e cada palavra dita tivesse um peso maior do que deveria para alguém tão jovem. O time de St. Vincent St. Mary entra na fase mais decisiva de sua trajetória.
As partidas ficam mais duras, os adversários mais preparados e a pressão chega ao limite. Ao mesmo tempo, os amigos vivem seus próprios conflitos. Cada um começa a perceber que o futuro pode não seguir o mesmo caminho para todos. Alguns têm chances reais de seguir no basquete, outros precisarão encontrar novos rumos. O filme trata isso de forma sensível, mostrando conversas silenciosas, olhares carregados de preocupação e a tentativa de manter a união mesmo quando a realidade aponta para caminhos diferentes. A amizade é testada como nunca antes. A mídia, agora completamente presente, intensifica a pressão. LeBron deixa de ser apenas uma promessa local e passa a ser visto como um fenômeno nacional. O filme retrata bem o impacto disso. Entrevistas constantes, manchetes exageradas e a sensação de que sua vida já não lhe pertence totalmente. Ele começa a entender que qualquer passo em falso pode ser amplificado, e isso traz medo, ansiedade e insegurança. A relação com a mãe ganha ainda mais destaque nessa fase. Gloria James aparece como o último porto seguro, alguém que tenta proteger o filho de decisões precipitadas e interesses oportunistas. O filme mostra diálogos carregados de emoção, onde o amor e o medo caminham juntos. Ela sabe que o filho está prestes a sair de casa e entrar num mundo muito maior, e isso a assusta tanto quanto a enche de orgulho. Dentro da quadra, o time atinge o auge. Os jogos decisivos são mostrados com intensidade, mas sem exageros. O foco não está apenas no placar, mas nas expressões, nos silêncios e na tensão que antecede cada jogada. LeBron joga não só por si, mas por todos que caminharam com ele até ali. Cada cesta parece carregar anos de esforço, sacrifício e esperança. Um dos pontos mais fortes dessa parte é a forma como o filme aborda a despedida da adolescência. Não há uma cena específica que marque esse momento, mas uma sensação contínua de encerramento. Os corredores da escola, o vestiário, as conversas após os treinos, tudo parece carregado de um significado final. O filme deixa claro que aquela fase está chegando ao fim, independentemente do resultado dos jogos. À medida que o futuro profissional se aproxima, LeBron precisa aceitar que sua vida nunca mais será comum. A decisão de seguir direto para a NBA não é tratada como um triunfo imediato, mas como um salto no escuro. O filme mostra o peso dessa escolha, o medo de falhar e a responsabilidade de representar não só a si mesmo, mas uma comunidade inteira que vê nele um símbolo de esperança. O garoto de Akron está pronto para se tornar algo maior, levando consigo tudo o que viveu até ali. Não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma lenda que o mundo inteiro ainda iria conhecer. Antes de LeBron James virar sinônimo de NBA, contratos milionários, títulos históricos e status de lenda viva do basquete, ele era só um garoto de Akron, Ohio, tentando sobreviver a uma realidade que não dava muita margem para erro. Shooting Stars, a vida de LeBron James, não é apenas mais um filme esportivo daqueles que mostram vitórias, troféus e aplausos. Esse filme vai além da quadra. Ele fala de amizade, lealdade, escolhas difíceis e principalmente de como o esporte pode ser uma tábua de salvação quando tudo ao redor parece instável. A história começa mostrando um contexto que muita gente prefere ignorar quando fala de grandes ídolos. Infância difícil, ausência paterna, mudanças constantes de casa e uma mãe jovem tentando fazer o impossível para criar o filho. Gloria James faz o que pode, mesmo quando parece não ser suficiente. LeBron cresce nesse cenário, aprendendo cedo que o mundo não é justo, mas também entendendo que talento sozinho não garante nada. É nesse ponto que o filme acerta em cheio. Ele deixa claro que LeBron não se construiu sozinho. Quando o basquete entra de vez na vida dele, não entra apenas como esporte, mas como um ponto de equilíbrio. E não é só LeBron que encontra isso. O filme apresenta seus amigos de infância, garotos com histórias parecidas, vindos do mesmo bairro, com os mesmos medos e sonhos. Eles não se tornam apenas colegas de time, mas irmãos de vida. A partir daí, o filme passa a mostrar como a amizade entre eles se torna a base de tudo que vem depois. O diferencial de Shooting Stars está justamente em não tratar LeBron como um escolhido isolado do mundo, mas como parte de um grupo que cresce junto. Cada treino, cada jogo,
Cada derrota e cada pequena vitória ajuda a moldar não só o atleta, mas o ser humano. A pressão aparece cedo. Ainda adolescentes, eles começam a sentir o peso da expectativa, da mídia local e das pessoas que enxergam neles uma possível saída da pobreza. E isso muda tudo. Conforme o time de St. Vincent St. Mary High School começa a ganhar destaque, a fama deixa de ser algo distante. Câmeras, jornalistas e olheiros aparecem, transformando jogos escolares em eventos quase profissionais. O filme mostra bem esse contraste, garotos tentando viver uma adolescência normal enquanto são tratados como futuras estrelas. LeBron, em especial, passa a carregar um rótulo enorme nas costas, algo que qualquer erro poderia transformar em crítica pesada. A vida de LeBron James mergulha direto na base emocional da história, deixando claro que antes de existir o fenômeno do basquete, existia um garoto tentando encontrar estabilidade num mundo que mudava o tempo todo. LeBron cresce em Akron, Ohio, num ambiente marcado por incertezas. A mãe, Gloria James, ainda muito jovem, faz o que pode para manter o filho seguro, mesmo quando a realidade insiste em empurrá-los de um lugar para outro. O filme não dramatiza em excesso, mas também não suaviza. A instabilidade é constante e molda o caráter de LeBron desde cedo. É nesse cenário que o esporte aparece quase como um refúgio. Primeiro o futebol americano, depois o basquete. A quadra vira um lugar onde ele consegue focar, respirar e por alguns instantes esquecer os problemas fora dali. Mas o filme faz questão de mostrar que o talento de LeBron não surge como um milagre repentino. Ele se destaca, claro, mas ainda é um garoto em formação, aprendendo fundamentos, errando jogadas, lidando com frustrações e, principalmente, ouvindo conselhos de quem acredita nele. Quando LeBron conhece Dru Joyce, Willie McGee e Sean Cotton, o tom da história muda. A amizade entre eles não nasce do sucesso, mas da semelhança de vivências. São garotos que entendem o peso um do outro sem precisar explicar muito. O filme constrói essa conexão com naturalidade, mostrando brincadeiras, treinos improvisados e conversas simples, mas carregadas de significado. Não é apenas sobre vencer jogos, é sobre pertencer a algo. A decisão de frequentar a St. Vincent St. Mary High School é um ponto-chave dessa primeira parte. Não se trata só de mudar de escola, mas de assumir um compromisso maior. O time passa a ser mais organizado, os treinos mais intensos e a cobrança mais presente. O treinador Dru Joyce II aparece como uma figura essencial, alguém que enxerga além das estatísticas. Ele entende que está lidando com adolescentes, não com profissionais, e tenta equilibrar disciplina com compreensão. Essa relação entre treinador e jogadores é construída aos poucos, baseada em confiança e respeito. Conforme os jogos avançam, o talento de LeBron começa a chamar a atenção. O filme mostra como isso afeta não só ele, mas todo o grupo. De repente, as arquibancadas ficam mais cheias, os comentários aumentam e a expectativa cresce. LeBron sente o peso de ser observado, mas ainda encontra apoio nos amigos, que funcionam como uma âncora emocional. Eles comemoram juntos, perdem juntos e aprendem juntos, reforçando a ideia de que o sucesso não é individual. A vida de LeBron James marca o momento em que tudo começa a ganhar outra dimensão. Aquela história de garotos jogando por amor ao basquete vai ficando cada vez mais distante, porque agora o mundo externo começa a invadir a quadra. O time da St. Vincent St. Mary High School já não é mais apenas uma equipe escolar comum. As vitórias se acumulam, o entrosamento impressiona e, principalmente, LeBron começa a ser visto como algo fora do padrão para alguém da sua idade. Os jogos passam a atrair olheiros, jornalistas e curiosos. Câmeras surgem onde antes só havia pais e colegas de escola. O filme mostra bem esse impacto visual e emocional. Garotos ainda em formação sendo tratados como celebridades. Para LeBron, isso é confuso. Ele gosta do reconhecimento, claro, mas ao mesmo tempo sente que perdeu algo simples, quase invisível que existia no começo. Agora, cada erro vira comentário, cada jogada espetacular vira manchete. A pressão aumenta não só dentro da quadra, mas fora dela também. A mídia começa a criar expectativas irreais,
chamando LeBron de fenômeno, promessa do século, como se ele já estivesse pronto para carregar o peso de uma carreira inteira. O filme faz questão de mostrar como isso mexe com a cabeça de uma adolescente. Em vários momentos, LeBron parece dividido entre continuar sendo apenas um garoto de Akron e aceitar que sua vida nunca mais será comum. Enquanto isso, os amigos sentem o impacto de forma diferente. Nem todos recebem a mesma atenção e isso gera conflitos silenciosos. O filme trata essa questão com sensibilidade, mostrando pequenos atritos, olhares desconfiados e inseguranças que surgem naturalmente quando um se destaca mais que os outros. Ainda assim, a amizade permanece como um pilar forte, sustentada por conversas francas e pela lembrança constante de onde todos vieram. O treinador Dru Joyce II ganha ainda mais importância nessa fase. Ele não precisa apenas treinar atletas, mas proteger seus jogadores de um mundo que quer engoli-los rápido demais. O filme mostra sua luta para manter o foco no coletivo, reforçando valores como disciplina, humildade e compromisso. Ele entende que vencer campeonatos é importante, mas não pode ser mais importante do que formar pessoas preparadas para a vida. Dentro da quadra, o time atinge um nível impressionante. As jogadas fluem, a química é evidente e LeBron começa a assumir naturalmente o papel de líder, não por imposição, mas porque os outros confiam nele. O filme faz questão de mostrar que liderança, ali, não vem só de fazer pontos, mas de incentivar, orientar e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Cada jogo é uma prova de maturidade. Fora da quadra, as escolhas ficam mais pesadas. A fama traz tentações, oportunidades e riscos. O filme aborda de forma sutil como empresários, interesses externos e promessas de um futuro brilhante começam a rondar LeBron. Ele precisa aprender cedo a dizer não, a ouvir conselhos e a pensar a longo prazo. A presença da mãe continua sendo fundamental, mesmo diante das dificuldades e do medo de errar. Um dos pontos mais fortes dessa parte é o momento em que a história deixa claro que não existe mais volta. Aqueles garotos que começaram jogando juntos por diversão, agora estão diante de decisões que vão definir o resto de suas vidas. O clima muda. A leveza do início dá lugar a uma sensação constante de urgência, como se cada jogo, cada escolha e cada palavra dita tivesse um peso maior do que deveria para alguém tão jovem. O time de St. Vincent St. Mary entra na fase mais decisiva de sua trajetória. As partidas ficam mais duras, os adversários mais preparados e a pressão chega ao limite. Ao mesmo tempo, os amigos vivem seus próprios conflitos. Cada um começa a perceber que o futuro pode não seguir o mesmo caminho para todos. Alguns têm chances reais de seguir no basquete, outros precisarão encontrar novos rumos. O filme trata isso de forma sensível, mostrando conversas silenciosas, olhares carregados de preocupação e a tentativa de manter a união mesmo quando a realidade aponta para caminhos diferentes. A amizade é testada como nunca antes. A mídia, agora completamente presente, intensifica a pressão. LeBron deixa de ser apenas uma promessa local e passa a ser visto como um fenômeno nacional. O filme retrata bem o impacto disso. Entrevistas constantes, manchetes exageradas e a sensação de que sua vida já não lhe pertence totalmente. Ele começa a entender que qualquer passo em falso pode ser amplificado, e isso traz medo, ansiedade e insegurança. A relação com a mãe ganha ainda mais destaque nessa fase. Gloria James aparece como o último porto seguro, alguém que tenta proteger o filho de decisões precipitadas e interesses oportunistas. O filme mostra diálogos carregados de emoção, onde o amor e o medo caminham juntos. Ela sabe que o filho está prestes a sair de casa e entrar num mundo muito maior, e isso a assusta tanto quanto a enche de orgulho. Dentro da quadra, o time atinge o auge. Os jogos decisivos são mostrados com intensidade, mas sem exageros. O foco não está apenas no placar, mas nas expressões, nos silêncios e na tensão que antecede cada jogada. LeBron joga não só por si, mas por todos que caminharam com ele até ali. Cada cesta parece carregar anos de esforço, sacrifício e esperança. Um dos pontos mais fortes dessa parte é a forma como o filme aborda a despedida da adolescência. Não há uma cena específica que marque esse momento, mas uma sensação contínua de encerramento. Os corredores da escola, o vestiário, as conversas após os treinos,
tudo parece carregado de um significado final. O filme deixa claro que aquela fase está chegando ao fim, independentemente do resultado dos jogos. À medida que o futuro profissional se aproxima, LeBron precisa aceitar que sua vida nunca mais será comum. A decisão de seguir direto para a NBA não é tratada como um triunfo imediato, mas como um salto no escuro. O filme mostra o peso dessa escolha, o medo de falhar e a responsabilidade de representar não só a si mesmo, mas uma comunidade inteira que vê nele um símbolo de esperança. O garoto de Akron está pronto para se tornar algo maior, levando consigo tudo o que viveu até ali. Não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma lenda que o mundo inteiro ainda iria conhecer. Antes de LeBron James virar sinônimo de NBA, contratos milionários, títulos históricos e status de lenda viva do basquete, ele era só um garoto de Akron, Ohio, tentando sobreviver a uma realidade que não dava muita margem para erro. Shooting Stars, a vida de LeBron James, não é apenas mais um filme esportivo daqueles que mostram vitórias, troféus e aplausos. Esse filme vai além da quadra. Ele fala de amizade, lealdade, escolhas difíceis e principalmente de como o esporte pode ser uma tábua de salvação quando tudo ao redor parece instável. A história começa mostrando um contexto que muita gente prefere ignorar quando fala de grandes ídolos. Infância difícil, ausência paterna, mudanças constantes de casa e uma mãe jovem tentando fazer o impossível para criar o filho. Gloria James faz o que pode, mesmo quando parece não ser suficiente. LeBron cresce nesse cenário, aprendendo cedo que o mundo não é justo, mas também entendendo que talento sozinho não garante nada. É nesse ponto que o filme acerta em cheio. Ele deixa claro que LeBron não se construiu sozinho. Quando o basquete entra de vez na vida dele, não entra apenas como esporte, mas como um ponto de equilíbrio. E não é só LeBron que encontra isso. O filme apresenta seus amigos de infância, garotos com histórias parecidas, vindos do mesmo bairro, com os mesmos medos e sonhos. Eles não se tornam apenas colegas de time, mas irmãos de vida. A partir daí, o filme passa a mostrar como a amizade entre eles se torna a base de tudo que vem depois. O diferencial de Shooting Stars está justamente em não tratar LeBron como um escolhido isolado do mundo, mas como parte de um grupo que cresce junto. Cada treino, cada jogo, cada derrota e cada pequena vitória ajuda a moldar não só o atleta, mas o ser humano. A pressão aparece cedo. Ainda adolescentes, eles começam a sentir o peso da expectativa, da mídia local e das pessoas que enxergam neles uma possível saída da pobreza. E isso muda tudo. Conforme o time de St. Vincent St. Mary High School começa a ganhar destaque, a fama deixa de ser algo distante. Câmeras, jornalistas e olheiros aparecem, transformando jogos escolares em eventos quase profissionais. O filme mostra bem esse contraste, garotos tentando viver uma adolescência normal enquanto são tratados como futuras estrelas. LeBron, em especial, passa a carregar um rótulo enorme nas costas, algo que qualquer erro poderia transformar em crítica pesada. A vida de LeBron James mergulha direto na base emocional da história, deixando claro que antes de existir o fenômeno do basquete, existia um garoto tentando encontrar estabilidade num mundo que mudava o tempo todo. LeBron cresce em Akron, Ohio, num ambiente marcado por incertezas. A mãe, Gloria James, ainda muito jovem, faz o que pode para manter o filho seguro, mesmo quando a realidade insiste em empurrá-los de um lugar para outro. O filme não dramatiza em excesso, mas também não suaviza. A instabilidade é constante e molda o caráter de LeBron desde cedo. É nesse cenário que o esporte aparece quase como um refúgio. Primeiro o futebol americano, depois o basquete. A quadra vira um lugar onde ele consegue focar, respirar e por alguns instantes esquecer os problemas fora dali. Mas o filme faz questão de mostrar que o talento de LeBron não surge como um milagre repentino. Ele se destaca, claro, mas ainda é um garoto em formação, aprendendo fundamentos, errando jogadas, lidando com frustrações e, principalmente, ouvindo conselhos de quem acredita nele. Quando LeBron conhece Dru Joyce, Willie McGee e Sean Cotton, o tom da história muda.
A amizade entre eles não nasce do sucesso, mas da semelhança de vivências. São garotos que entendem o peso um do outro sem precisar explicar muito. O filme constrói essa conexão com naturalidade, mostrando brincadeiras, treinos improvisados e conversas simples, mas carregadas de significado. Não é apenas sobre vencer jogos, é sobre pertencer a algo. A decisão de frequentar a St. Vincent St. Mary High School é um ponto-chave dessa primeira parte. Não se trata só de mudar de escola, mas de assumir um compromisso maior. O time passa a ser mais organizado, os treinos mais intensos e a cobrança mais presente. O treinador Drew Joyce II aparece como uma figura essencial, alguém que enxerga além das estatísticas. Ele entende que está lidando com adolescentes, não com profissionais, e tenta equilibrar disciplina com compreensão. Essa relação entre treinador e jogadores é construída aos poucos, baseada em confiança e respeito. Conforme os jogos avançam, o talento de LeBron começa a chamar a atenção. O filme mostra como isso afeta não só ele, mas todo o grupo. De repente, as arquibancadas ficam mais cheias, os comentários aumentam e a expectativa cresce. LeBron sente o peso de ser observado, mas ainda encontra apoio nos amigos, que funcionam como uma âncora emocional. Eles comemoram juntos, perdem juntos e aprendem juntos, reforçando a ideia de que o sucesso não é individual. A vida de LeBron James marca o momento em que tudo começa a ganhar outra dimensão. Aquela história de garotos jogando por amor ao basquete vai ficando cada vez mais distante, porque agora o mundo externo começa a invadir a quadra. O time da St. Vincent St. Mary High School já não é mais apenas uma equipe escolar comum. As vitórias se acumulam, o entrosamento impressiona e, principalmente, LeBron começa a ser visto como algo fora do padrão para alguém da sua idade. Os jogos passam a atrair olheiros, jornalistas e curiosos. Câmeras surgem onde antes só havia pais e colegas de escola. O filme mostra bem esse impacto visual e emocional. Garotos ainda em formação sendo tratados como celebridades. Para LeBron, isso é confuso. Ele gosta do reconhecimento, claro, mas ao mesmo tempo sente que perdeu algo simples, quase invisível que existia no começo. Agora, cada erro vira comentário, cada jogada espetacular vira manchete. A pressão aumenta não só dentro da quadra, mas fora dela também. A mídia começa a criar expectativas irreais, chamando LeBron de fenômeno, promessa do século, como se ele já estivesse pronto para carregar o peso de uma carreira inteira. O filme faz questão de mostrar como isso mexe com a cabeça de um adolescente. Em vários momentos, LeBron parece dividido entre continuar sendo apenas um garoto de Akron e aceitar que sua vida nunca mais será comum. Enquanto isso, os amigos sentem o impacto de forma diferente. Nem todos recebem a mesma atenção e isso gera conflitos silenciosos. O filme trata essa questão com sensibilidade, mostrando pequenos atritos, olhares desconfiados e inseguranças que surgem naturalmente quando um se destaca mais que os outros. Ainda assim, a amizade permanece como um pilar forte, sustentada por conversas francas e pela lembrança constante de onde todos vieram. O treinador Drew Joyce II ganha ainda mais importância nessa fase. Ele não precisa apenas treinar atletas, mas proteger seus jogadores de um mundo que quer engoli-los rápido demais. O filme mostra sua luta para manter o foco no coletivo, reforçando valores como disciplina, humildade e compromisso. Ele entende que vencer campeonatos é importante, mas não pode ser mais importante do que formar pessoas preparadas para a vida. Dentro da quadra, o time atinge um nível impressionante. As jogadas fluem, a química é evidente e LeBron começa a assumir naturalmente o papel de líder, não por imposição, mas porque os outros confiam nele. O filme faz questão de mostrar que liderança, ali, não vem só de fazer pontos, mas de incentivar, orientar e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Cada jogo é uma prova de maturidade. Fora da quadra, as escolhas ficam mais pesadas. A fama traz tentações, oportunidades e riscos. O filme aborda de forma sutil como empresários, interesses externos e promessas de um futuro brilhante começam a rondar LeBron. Ele precisa aprender cedo a dizer não, a ouvir conselhos e a pensar a longo prazo. A presença da mãe continua sendo fundamental,
mesmo diante das dificuldades e do medo de errar. Um dos pontos mais fortes dessa parte é o momento em que a história deixa claro que não existe mais volta. Aqueles garotos que começaram jogando juntos por diversão, agora estão diante de decisões que vão definir o resto de suas vidas. O clima muda. A leveza do início dá lugar a uma sensação constante de urgência, como se cada jogo, cada escolha e cada palavra dita tivesse um peso maior do que deveria para alguém tão jovem. O time de St. Vincent St. Mary entra na fase mais decisiva de sua trajetória. As partidas ficam mais duras, os adversários mais preparados e a pressão chega ao limite. Ao mesmo tempo, os amigos vivem seus próprios conflitos. Cada um começa a perceber que o futuro pode não seguir o mesmo caminho para todos. Alguns têm chances reais de seguir no basquete, outros precisarão encontrar novos rumos. O filme trata isso de forma sensível, mostrando conversas silenciosas, olhares carregados de preocupação e a tentativa de manter a união mesmo quando a realidade aponta para caminhos diferentes. A amizade é testada como nunca antes. A mídia, agora completamente presente, intensifica a pressão. LeBron deixa de ser apenas uma promessa local e passa a ser visto como um fenômeno nacional. O filme retrata bem o impacto disso. Entrevistas constantes, manchetes exageradas e a sensação de que sua vida já não lhe pertence totalmente. Ele começa a entender que qualquer passo em falso pode ser amplificado, e isso traz medo, ansiedade e insegurança. A relação com a mãe ganha ainda mais destaque nessa fase. Gloria James aparece como o último porto seguro, alguém que tenta proteger o filho de decisões precipitadas e interesses oportunistas. O filme mostra diálogos carregados de emoção, onde o amor e o medo caminham juntos. Ela sabe que o filho está prestes a sair de casa e entrar num mundo muito maior, e isso a assusta tanto quanto a enche de orgulho. Dentro da quadra, o time atinge o auge. Os jogos decisivos são mostrados com intensidade, mas sem exageros. O foco não está apenas no placar, mas nas expressões, nos silêncios e na tensão que antecede cada jogada. LeBron joga não só por si, mas por todos que caminharam com ele até ali. Cada cesta parece carregar anos de esforço, sacrifício e esperança. Um dos pontos mais fortes dessa parte é a forma como o filme aborda a despedida da adolescência. Não há uma cena específica que marque esse momento, mas uma sensação contínua de encerramento. Os corredores da escola, o vestiário, as conversas após os treinos, tudo parece carregado de um significado final. O filme deixa claro que aquela fase está chegando ao fim, independentemente do resultado dos jogos. À medida que o futuro profissional se aproxima, LeBron precisa aceitar que sua vida nunca mais será comum. A decisão de seguir direto para a NBA não é tratada como um triunfo imediato, mas como um salto no escuro. O filme mostra o peso dessa escolha, o medo de falhar e a responsabilidade de representar não só a si mesmo, mas uma comunidade inteira que vê nele um símbolo de esperança. O garoto de Akron está pronto para se tornar algo maior, levando consigo tudo o que viveu até ali. Não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma lenda que o mundo inteiro ainda iria conhecer. Antes de LeBron James virar sinônimo de NBA, contratos milionários, títulos históricos e status de lenda viva do basquete, ele era só um garoto de Akron, Ohio, tentando sobreviver a uma realidade que não dava muita margem para erro. Shooting Stars, a vida de LeBron James, não é apenas mais um filme esportivo daqueles que mostram vitórias, troféus e aplausos. Esse filme vai além da quadra. Ele fala de amizade, lealdade, escolhas difíceis e principalmente de como o esporte pode ser uma tábua de salvação quando tudo ao redor parece instável. A história começa mostrando um contexto que muita gente prefere ignorar quando fala de grandes ídolos. Infância difícil, ausência paterna, mudanças constantes de casa e uma mãe jovem tentando fazer o impossível para criar o filho. Gloria James faz o que pode, mesmo quando parece não ser suficiente. LeBron cresce nesse cenário, aprendendo cedo que o mundo não é justo, mas também entendendo que talento sozinho não garante nada. É nesse ponto que o filme acerta em cheio. Ele deixa claro que LeBron não se construiu sozinho. Quando o basquete entra de vez na vida dele, não entra apenas como esporte, mas como um ponto de equilíbrio.
E não é só LeBron que encontra isso. O filme apresenta seus amigos de infância, garotos com histórias parecidas, vindos do mesmo bairro, com os mesmos medos e sonhos. Eles não se tornam apenas colegas de time, mas irmãos de vida. A partir daí, o filme passa a mostrar como a amizade entre eles se torna a base de tudo que vem depois. O diferencial de Shooting Stars está justamente em não tratar LeBron como um escolhido isolado do mundo, mas como parte de um grupo que cresce junto. Cada treino, cada jogo, cada derrota e cada pequena vitória ajuda a moldar não só o atleta, mas o ser humano. A pressão aparece cedo. Ainda adolescentes, eles começam a sentir o peso da expectativa, da mídia local e das pessoas que enxergam neles uma possível saída da pobreza. E isso muda tudo. Conforme o time de St. Vincent St. Mary High School começa a ganhar destaque, a fama deixa de ser algo distante. Câmeras, jornalistas e olheiros aparecem, transformando jogos escolares em eventos quase profissionais. O filme mostra bem esse contraste, garotos tentando viver uma adolescência normal enquanto são tratados como futuras estrelas. LeBron, em especial, passa a carregar um rótulo enorme nas costas, algo que qualquer erro poderia transformar em crítica pesada. A vida de LeBron James mergulha direto na base emocional da história, deixando claro que antes de existir o fenômeno do basquete, existia um garoto tentando encontrar estabilidade num mundo que mudava o tempo todo. LeBron cresce em Akron, Ohio, num ambiente marcado por incertezas. A mãe, Gloria James, ainda muito jovem, faz o que pode para manter o filho seguro, mesmo quando a realidade insiste em empurrá-los de um lugar para outro. O filme não dramatiza em excesso, mas também não suaviza. A instabilidade é constante e molda o caráter de LeBron desde cedo. É nesse cenário que o esporte aparece quase como um refúgio. Primeiro o futebol americano, depois o basquete. A quadra vira um lugar onde ele consegue focar, respirar e por alguns instantes esquecer os problemas fora dali. Mas o filme faz questão de mostrar que o talento de LeBron não surge como um milagre repentino. Ele se destaca, claro, mas ainda é um garoto em formação, aprendendo fundamentos, errando jogadas, lidando com frustrações e, principalmente, ouvindo conselhos de quem acredita nele. Quando LeBron conhece Dru Joyce, Willie McGee e Sean Cotton, o tom da história muda. A amizade entre eles não nasce do sucesso, mas da semelhança de vivências. São garotos que entendem o peso um do outro sem precisar explicar muito. O filme constrói essa conexão com naturalidade, mostrando brincadeiras, treinos improvisados e conversas simples, mas carregadas de significado. Não é apenas sobre vencer jogos, é sobre pertencer a algo. A decisão de frequentar a St. Vincent St. Mary High School é um ponto-chave dessa primeira parte. Não se trata só de mudar de escola, mas de assumir um compromisso maior. O time passa a ser mais organizado, os treinos mais intensos e a cobrança mais presente. O treinador Dru Joyce II aparece como uma figura essencial, alguém que enxerga além das estatísticas. Ele entende que está lidando com adolescentes, não com profissionais, e tenta equilibrar disciplina com compreensão. Essa relação entre treinador e jogadores é construída aos poucos, baseada em confiança e respeito. Conforme os jogos avançam, o talento de LeBron começa a chamar a atenção. O filme mostra como isso afeta não só ele, mas todo o grupo. De repente, as arquibancadas ficam mais cheias, os comentários aumentam e a expectativa cresce. LeBron sente o peso de ser observado, mas ainda encontra apoio nos amigos, que funcionam como uma âncora emocional. Eles comemoram juntos, perdem juntos e aprendem juntos, reforçando a ideia de que o sucesso não é individual. A vida de LeBron James marca o momento em que tudo começa a ganhar outra dimensão. Aquela história de garotos jogando por amor ao basquete vai ficando cada vez mais distante, porque agora o mundo externo começa a invadir a quadra. O time da St. Vincent St. Mary High School já não é mais apenas uma equipe escolar comum. As vitórias se acumulam, o entrosamento impressiona e, principalmente, LeBron começa a ser visto como algo fora do padrão para alguém da sua idade. Os jogos passam a atrair olheiros, jornalistas e curiosos.
câmeras surgem onde antes só havia pais e colegas de escola. O filme mostra bem esse impacto visual e emocional, garotos ainda em formação sendo tratados como celebridades. Para LeBron, isso é confuso. Ele gosta do reconhecimento, claro, mas ao mesmo tempo sente que perdeu algo simples, quase invisível que existia no começo. Agora, cada erro vira comentário, cada jogada espetacular vira manchete. A pressão aumenta não só dentro da quadra, mas fora dela também. A mídia começa a criar expectativas irreais, chamando LeBron de fenômeno, promessa do século, como se ele já estivesse pronto para carregar o peso de uma carreira inteira. O filme faz questão de mostrar como isso mexe com a cabeça de uma adolescente. Em vários momentos, LeBron parece dividido entre continuar sendo apenas um garoto de Akron e aceitar que sua vida nunca mais será comum. Enquanto isso, os amigos sentem o impacto de forma diferente. Nem todos recebem a mesma atenção e isso gera conflitos silenciosos. O filme trata essa questão com sensibilidade, mostrando pequenos atritos, olhares desconfiados e inseguranças que surgem naturalmente quando um se destaca mais que os outros. Ainda assim, a amizade permanece como um pilar forte, sustentada por conversas francas e pela lembrança constante de onde todos vieram. O treinador Dru Joyce II ganha ainda mais importância nessa fase. Ele não precisa apenas treinar atletas, mas proteger seus jogadores de um mundo que quer engoli-los rápido demais. O filme mostra sua luta para manter o foco no coletivo, reforçando valores como disciplina, humildade e compromisso. Ele entende que vencer campeonatos é importante, mas não pode ser mais importante do que formar pessoas preparadas para a vida. Dentro da quadra, o time atinge um nível impressionante. As jogadas fluem, a química é evidente e LeBron começa a assumir naturalmente o papel de líder, não por imposição, mas porque os outros confiam nele. O filme faz questão de mostrar que liderança, ali, não vem só de fazer pontos, mas de incentivar, orientar e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Cada jogo é uma prova de maturidade. Fora da quadra, as escolhas ficam mais pesadas. A fama traz tentações, oportunidades e riscos. O filme aborda de forma sutil como empresários, interesses externos e promessas de um futuro brilhante começam a rondar LeBron. Ele precisa aprender cedo a dizer não, a ouvir conselhos e a pensar a longo prazo. A presença da mãe continua sendo fundamental, mesmo diante das dificuldades e do medo de errar. Um dos pontos mais fortes dessa parte é o momento em que a história deixa claro que não existe mais volta. Aqueles garotos que começaram jogando juntos por diversão, agora estão diante de decisões que vão definir o resto de suas vidas. O clima muda. A leveza do início dá lugar a uma sensação constante de urgência, como se cada jogo, cada escolha e cada palavra dita tivesse um peso maior do que deveria para alguém tão jovem. O time de St. Vincent St. Mary entra na fase mais decisiva de sua trajetória. As partidas ficam mais duras, os adversários mais preparados e a pressão chega ao limite. Ao mesmo tempo, os amigos vivem seus próprios conflitos. Cada um começa a perceber que o futuro pode não seguir o mesmo caminho para todos. Alguns têm chances reais de seguir no basquete, outros precisarão encontrar novos rumos. O filme trata isso de forma sensível, mostrando conversas silenciosas, olhares carregados de preocupação e a tentativa de manter a união mesmo quando a realidade aponta para caminhos diferentes. A amizade é testada como nunca antes. A mídia, agora completamente presente, intensifica a pressão. LeBron deixa de ser apenas uma promessa local e passa a ser visto como um fenômeno nacional. O filme retrata bem o impacto disso. Entrevistas constantes, manchetes exageradas e a sensação de que sua vida já não lhe pertence totalmente. Ele começa a entender que qualquer passo em falso pode ser amplificado, e isso traz medo, ansiedade e insegurança. A relação com a mãe ganha ainda mais destaque nessa fase. Gloria James aparece como o último porto seguro, alguém que tenta proteger o filho de decisões precipitadas e interesses oportunistas. O filme mostra diálogos carregados de emoção, onde o amor e o medo caminham juntos. Ela sabe que o filho está prestes a sair de casa e entrar num mundo muito maior, e isso a assusta tanto quanto a enche de orgulho. Dentro da quadra, o time atinge o auge. Os jogos decisivos são mostrados com intensidade,
mas sem exageros. O foco não está apenas no placar, mas nas expressões, nos silêncios e na tensão que antecede cada jogada. LeBron joga não só por si, mas por todos que caminharam com ele até ali. Cada cesta parece carregar anos de esforço, sacrifício e esperança. Um dos pontos mais fortes dessa parte é a forma como o filme aborda a despedida da adolescência. Não há uma cena específica que marque esse momento, mas uma sensação contínua de encerramento. Os corredores da escola, o vestiário, as conversas após os treinos, tudo parece carregado de um significado final. O filme deixa claro que aquela fase está chegando ao fim, independentemente do resultado dos jogos. À medida que o futuro profissional se aproxima, LeBron precisa aceitar que sua vida nunca mais será comum. A decisão de seguir direto para a NBA não é tratada como um triunfo imediato, mas como um salto no escuro. O filme mostra o peso dessa escolha, o medo de falhar e a responsabilidade de representar não só a si mesmo, mas uma comunidade inteira que vê nele um símbolo de esperança. O garoto de Akron está pronto para se tornar algo maior, levando consigo tudo o que viveu até ali. Não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma lenda que o mundo inteiro ainda iria conhecer. Antes de LeBron James virar sinônimo de NBA, contratos milionários, títulos históricos e status de lenda viva do basquete, ele era só um garoto de Akron, Ohio, tentando sobreviver a uma realidade que não dava muita margem para erro. Shooting Stars, a vida de LeBron James, não é apenas mais um filme esportivo daqueles que mostram vitórias, troféus e aplausos. Esse filme vai além da quadra. Ele fala de amizade, lealdade, escolhas difíceis e principalmente de como o esporte pode ser uma tábua de salvação quando tudo ao redor parece instável. A história começa mostrando um contexto que muita gente prefere ignorar quando fala de grandes ídolos. Infância difícil, ausência paterna, mudanças constantes de casa e uma mãe jovem tentando fazer o impossível para criar o filho. Gloria James faz o que pode, mesmo quando parece não ser suficiente. LeBron cresce nesse cenário, aprendendo cedo que o mundo não é justo, mas também entendendo que talento sozinho não garante nada. É nesse ponto que o filme acerta em cheio. Ele deixa claro que LeBron não se construiu sozinho. Quando o basquete entra de vez na vida dele, não entra apenas como esporte, mas como um ponto de equilíbrio. E não é só LeBron que encontra isso. O filme apresenta seus amigos de infância, garotos com histórias parecidas, vindos do mesmo bairro, com os mesmos medos e sonhos. Eles não se tornam apenas colegas de time, mas irmãos de vida. A partir daí, o filme passa a mostrar como a amizade entre eles se torna a base de tudo que vem depois. O diferencial de Shooting Stars está justamente em não tratar LeBron como um escolhido isolado do mundo, mas como parte de um grupo que cresce junto. Cada treino, cada jogo, cada derrota e cada pequena vitória ajuda a moldar não só o atleta, mas o ser humano. A pressão aparece cedo. Ainda adolescentes, eles começam a sentir o peso da expectativa, da mídia local e das pessoas que enxergam neles uma possível saída da pobreza. E isso muda tudo. Conforme o time de St. Vincent St. Mary High School começa a ganhar destaque, a fama deixa de ser algo distante. Câmeras, jornalistas e olheiros aparecem, transformando jogos escolares em eventos quase profissionais. O filme mostra bem esse contraste, garotos tentando viver uma adolescência normal enquanto são tratados como futuras estrelas. LeBron, em especial, passa a carregar um rótulo enorme nas costas, algo que qualquer erro poderia transformar em crítica pesada. A vida de LeBron James mergulha direto na base emocional da história, deixando claro que antes de existir o fenômeno do basquete, existia um garoto tentando encontrar estabilidade num mundo que mudava o tempo todo. LeBron cresce em Akron, Ohio, num ambiente marcado por incertezas. A mãe, Gloria James, ainda muito jovem, faz o que pode para manter o filho seguro, mesmo quando a realidade insiste em empurrá-los de um lugar para outro. O filme não dramatiza em excesso, mas também não suaviza. A instabilidade é constante e molda o caráter de LeBron desde cedo. É nesse cenário que o esporte aparece quase como um refúgio. Primeiro o futebol americano, depois o basquete.
A quadra vira um lugar onde ele consegue focar, respirar e por alguns instantes esquecer os problemas fora dali. Mas o filme faz questão de mostrar que o talento de LeBron não surge como um milagre repentino. Ele se destaca, claro, mas ainda é um garoto em formação, aprendendo fundamentos, errando jogadas, lidando com frustrações e, principalmente, ouvindo conselhos de quem acredita nele. Quando LeBron conhece Dru Joyce, Willie McGee e Sean Cotton, o tom da história muda. A amizade entre eles não nasce do sucesso, mas da semelhança de vivências. São garotos que entendem o peso um do outro sem precisar explicar muito. O filme constrói essa conexão com naturalidade, mostrando brincadeiras, treinos improvisados e conversas simples, mas carregadas de significado. Não é apenas sobre vencer jogos, é sobre pertencer a algo. A decisão de frequentar a St. Vincent St. Mary High School é um ponto-chave dessa primeira parte. Não se trata só de mudar de escola, mas de assumir um compromisso maior. O time passa a ser mais organizado, os treinos mais intensos e a cobrança mais presente. O treinador Dru Joyce II aparece como uma figura essencial, alguém que enxerga além das estatísticas. Ele entende que está lidando com adolescentes, não com profissionais, e tenta equilibrar disciplina com compreensão. Essa relação entre treinador e jogadores é construída aos poucos, baseada em confiança e respeito. Conforme os jogos avançam, o talento de LeBron começa a chamar a atenção. O filme mostra como isso afeta não só ele, mas todo o grupo. De repente, as arquibancadas ficam mais cheias, os comentários aumentam e a expectativa cresce. LeBron sente o peso de ser observado, mas ainda encontra apoio nos amigos, que funcionam como uma âncora emocional. Eles comemoram juntos, perdem juntos e aprendem juntos, reforçando a ideia de que o sucesso não é individual. A vida de LeBron James marca o momento em que tudo começa a ganhar outra dimensão. Aquela história de garotos jogando por amor ao basquete vai ficando cada vez mais distante, porque agora o mundo externo começa a invadir a quadra. O time da St. Vincent St. Mary High School já não é mais apenas uma equipe escolar comum. As vitórias se acumulam, o entrosamento impressiona e, principalmente, LeBron começa a ser visto como algo fora do padrão para alguém da sua idade. Os jogos passam a atrair olheiros, jornalistas e curiosos. Câmeras surgem onde antes só havia pais e colegas de escola. O filme mostra bem esse impacto visual e emocional. Garotos ainda em formação sendo tratados como celebridades. Para LeBron, isso é confuso. Ele gosta do reconhecimento, claro, mas ao mesmo tempo sente que perdeu algo simples, quase invisível que existia no começo. Agora, cada erro vira comentário, cada jogada espetacular vira manchete. A pressão aumenta não só dentro da quadra, mas fora dela também. A mídia começa a criar expectativas irreais, chamando LeBron de fenômeno, promessa do século, como se ele já estivesse pronto para carregar o peso de uma carreira inteira. O filme faz questão de mostrar como isso mexe com a cabeça de um adolescente. Em vários momentos, LeBron parece dividido entre continuar sendo apenas um garoto de Akron e aceitar que sua vida nunca mais será comum. Enquanto isso, os amigos sentem o impacto de forma diferente. Nem todos recebem a mesma atenção e isso gera conflitos silenciosos. O filme trata essa questão com sensibilidade, mostrando pequenos atritos, olhares desconfiados e inseguranças que surgem naturalmente quando um se destaca mais que os outros. Ainda assim, a amizade permanece como um pilar forte, sustentada por conversas francas e pela lembrança constante de onde todos vieram. O treinador Dru Joyce II ganha ainda mais importância nessa fase. Ele não precisa apenas treinar atletas, mas proteger seus jogadores de um mundo que quer engoli-los rápido demais. O filme mostra sua luta para manter o foco no coletivo, reforçando valores como disciplina, humildade e compromisso. Ele entende que vencer campeonatos é importante, mas não pode ser mais importante do que formar pessoas preparadas para a vida. Dentro da quadra, o time atinge um nível impressionante. As jogadas fluem, a química é evidente e LeBron começa a assumir naturalmente o papel de líder, não por imposição, mas porque os outros confiam nele. O filme faz questão de mostrar que liderança, ali, não vem só de fazer pontos, mas de incentivar,
orientar e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Cada jogo é uma prova de maturidade. Fora da quadra, as escolhas ficam mais pesadas. A fama traz tentações, oportunidades e riscos. O filme aborda de forma sutil como empresários, interesses externos e promessas de um futuro brilhante começam a rondar LeBron. Ele precisa aprender cedo a dizer não, a ouvir conselhos e a pensar a longo prazo. A presença da mãe continua sendo fundamental, mesmo diante das dificuldades e do medo de errar. Um dos pontos mais fortes dessa parte é o momento em que a história deixa claro que não existe mais volta. Aqueles garotos que começaram jogando juntos por diversão, agora estão diante de decisões que vão definir o resto de suas vidas. O clima muda. A leveza do início dá lugar a uma sensação constante de urgência, como se cada jogo, cada escolha e cada palavra dita tivesse um peso maior do que deveria para alguém tão jovem. O time de St. Vincent St. Mary entra na fase mais decisiva de sua trajetória. As partidas ficam mais duras, os adversários mais preparados e a pressão chega ao limite. Ao mesmo tempo, os amigos vivem seus próprios conflitos. Cada um começa a perceber que o futuro pode não seguir o mesmo caminho para todos. Alguns têm chances reais de seguir no basquete, outros precisarão encontrar novos rumos. O filme trata isso de forma sensível, mostrando conversas silenciosas, olhares carregados de preocupação e a tentativa de manter a união mesmo quando a realidade aponta para caminhos diferentes. A amizade é testada como nunca antes. A mídia, agora completamente presente, intensifica a pressão. LeBron deixa de ser apenas uma promessa local e passa a ser visto como um fenômeno nacional. O filme retrata bem o impacto disso. Entrevistas constantes, manchetes exageradas e a sensação de que sua vida já não lhe pertence totalmente. Ele começa a entender que qualquer passo em falso pode ser amplificado, e isso traz medo, ansiedade e insegurança. A relação com a mãe ganha ainda mais destaque nessa fase. Gloria James aparece como o último porto seguro, alguém que tenta proteger o filho de decisões precipitadas e interesses oportunistas. O filme mostra diálogos carregados de emoção, onde o amor e o medo caminham juntos. Ela sabe que o filho está prestes a sair de casa e entrar num mundo muito maior, e isso a assusta tanto quanto a enche de orgulho. Dentro da quadra, o time atinge o auge. Os jogos decisivos são mostrados com intensidade, mas sem exageros. O foco não está apenas no placar, mas nas expressões, nos silêncios e na tensão que antecede cada jogada. LeBron joga não só por si, mas por todos que caminharam com ele até ali. Cada cesta parece carregar anos de esforço, sacrifício e esperança. Um dos pontos mais fortes dessa parte é a forma como o filme aborda a despedida da adolescência. Não há uma cena específica que marque esse momento, mas uma sensação contínua de encerramento. Os corredores da escola, o vestiário, as conversas após os treinos, tudo parece carregado de um significado final. O filme deixa claro que aquela fase está chegando ao fim, independentemente do resultado dos jogos. À medida que o futuro profissional se aproxima, LeBron precisa aceitar que sua vida nunca mais será comum. A decisão de seguir direto para a NBA não é tratada como um triunfo imediato, mas como um salto no escuro. O filme mostra o peso dessa escolha, o medo de falhar e a responsabilidade de representar não só a si mesmo, mas uma comunidade inteira que vê nele um símbolo de esperança. O garoto de Akron está pronto para se tornar algo maior, levando consigo tudo o que viveu até ali. Não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma lenda que o mundo inteiro ainda iria conhecer. Antes de LeBron James virar sinônimo de NBA, contratos milionários, títulos históricos e status de lenda viva do basquete, ele era só um garoto de Akron, Ohio, tentando sobreviver a uma realidade que não dava muita margem para erro. Shooting Stars, a vida de LeBron James, não é apenas mais um filme esportivo daqueles que mostram vitórias, troféus e aplausos. Esse filme vai além da quadra. Ele fala de amizade, lealdade, escolhas difíceis e principalmente de como o esporte pode ser uma tábua de salvação quando tudo ao redor parece instável. A história começa mostrando um contexto que muita gente prefere ignorar quando fala de grandes ídolos.
Infância difícil, ausência paterna, mudanças constantes de casa e uma mãe jovem tentando fazer o impossível para criar o filho. Gloria James faz o que pode, mesmo quando parece não ser suficiente. LeBron cresce nesse cenário, aprendendo cedo que o mundo não é justo, mas também entendendo que talento sozinho não garante nada. É nesse ponto que o filme acerta em cheio. Ele deixa claro que LeBron não se construiu sozinho. Quando o basquete entra de vez na vida dele, não entra apenas como esporte, mas como um ponto de equilíbrio. E não é só LeBron que encontra isso. O filme apresenta seus amigos de infância, garotos com histórias parecidas, vindos do mesmo bairro, com os mesmos medos e sonhos. Eles não se tornam apenas colegas de time, mas irmãos de vida. A partir daí, o filme passa a mostrar como a amizade entre eles se torna a base de tudo que vem depois. O diferencial de Shooting Stars está justamente em não tratar LeBron como um escolhido isolado do mundo, mas como parte de um grupo que cresce junto. Cada treino, cada jogo, cada derrota e cada pequena vitória ajuda a moldar não só o atleta, mas o ser humano. A pressão aparece cedo. Ainda adolescentes, eles começam a sentir o peso da expectativa, da mídia local e das pessoas que enxergam neles uma possível saída da pobreza. E isso muda tudo. Conforme o time de St. Vincent St. Mary High School começa a ganhar destaque, a fama deixa de ser algo distante. Câmeras, jornalistas e olheiros aparecem, transformando jogos escolares em eventos quase profissionais. O filme mostra bem esse contraste, garotos tentando viver uma adolescência normal enquanto são tratados como futuras estrelas. LeBron, em especial, passa a carregar um rótulo enorme nas costas, algo que qualquer erro poderia transformar em crítica pesada. A vida de LeBron James mergulha direto na base emocional da história, deixando claro que antes de existir o fenômeno do basquete, existia um garoto tentando encontrar estabilidade num mundo que mudava o tempo todo. LeBron cresce em Akron, Ohio, num ambiente marcado por incertezas. A mãe, Gloria James, ainda muito jovem, faz o que pode para manter o filho seguro, mesmo quando a realidade insiste em empurrá-los de um lugar para outro. O filme não dramatiza em excesso, mas também não suaviza. A instabilidade é constante e molda o caráter de LeBron desde cedo. É nesse cenário que o esporte aparece quase como um refúgio. Primeiro o futebol americano, depois o basquete. A quadra vira um lugar onde ele consegue focar, respirar e por alguns instantes esquecer os problemas fora dali. Mas o filme faz questão de mostrar que o talento de LeBron não surge como um milagre repentino. Ele se destaca, claro, mas ainda é um garoto em formação, aprendendo fundamentos, errando jogadas, lidando com frustrações e, principalmente, ouvindo conselhos de quem acredita nele. Quando LeBron conhece Dru Joyce, Willie McGee e Sean Cotton, o tom da história muda. A amizade entre eles não nasce do sucesso, mas da semelhança de vivências. São garotos que entendem o peso um do outro sem precisar explicar muito. O filme constrói essa conexão com naturalidade, mostrando brincadeiras, treinos improvisados e conversas simples, mas carregadas de significado. Não é apenas sobre vencer jogos, é sobre pertencer a algo. A decisão de frequentar a St. Vincent St. Mary High School é um ponto-chave dessa primeira parte. Não se trata só de mudar de escola, mas de assumir um compromisso maior. O time passa a ser mais organizado, os treinos mais intensos e a cobrança mais presente. O treinador Dru Joyce II aparece como uma figura essencial, alguém que enxerga além das estatísticas. Ele entende que está lidando com adolescentes, não com profissionais, e tenta equilibrar disciplina com compreensão. Essa relação entre treinador e jogadores é construída aos poucos, baseada em confiança e respeito. Conforme os jogos avançam, o talento de LeBron começa a chamar a atenção. O filme mostra como isso afeta não só ele, mas todo o grupo. De repente, as arquibancadas ficam mais cheias, os comentários aumentam e a expectativa cresce. LeBron sente o peso de ser observado, mas ainda encontra apoio nos amigos, que funcionam como uma âncora emocional.
Eles comemoram juntos, perdem juntos e aprendem juntos, reforçando a ideia de que o sucesso não é individual. A vida de LeBron James marca o momento em que tudo começa a ganhar outra dimensão. Aquela história de garotos jogando por amor ao basquete vai ficando cada vez mais distante, porque agora o mundo externo começa a invadir a quadra. O time da St. Vincent St. Mary High School já não é mais apenas uma equipe escolar comum. As vitórias se acumulam, o entrosamento impressiona e, principalmente, LeBron começa a ser visto como algo fora do padrão para alguém da sua idade. Os jogos passam a atrair olheiros, jornalistas e curiosos. Câmeras surgem onde antes só havia pais e colegas de escola. O filme mostra bem esse impacto visual e emocional. Garotos ainda em formação sendo tratados como celebridades. Para LeBron, isso é confuso. Ele gosta do reconhecimento, claro, mas ao mesmo tempo sente que perdeu algo simples, quase invisível que existia no começo. Agora, cada erro vira comentário, cada jogada espetacular vira manchete. A pressão aumenta não só dentro da quadra, mas fora dela também. A mídia começa a criar expectativas irreais, chamando LeBron de fenômeno, promessa do século, como se ele já estivesse pronto para carregar o peso de uma carreira inteira. O filme faz questão de mostrar como isso mexe com a cabeça de um adolescente. Em vários momentos, LeBron parece dividido entre continuar sendo apenas um garoto de Akron e aceitar que sua vida nunca mais será comum. Enquanto isso, os amigos sentem o impacto de forma diferente. Nem todos recebem a mesma atenção e isso gera conflitos silenciosos. O filme trata essa questão com sensibilidade, mostrando pequenos atritos, olhares desconfiados e inseguranças que surgem naturalmente quando um se destaca mais que os outros. Ainda assim, a amizade permanece como um pilar forte, sustentada por conversas francas e pela lembrança constante de onde todos vieram. O treinador Dru Joyce II ganha ainda mais importância nessa fase. Ele não precisa apenas treinar atletas, mas proteger seus jogadores de um mundo que quer engoli-los rápido demais. O filme mostra sua luta para manter o foco no coletivo, reforçando valores como disciplina, humildade e compromisso. Ele entende que vencer campeonatos é importante, mas não pode ser mais importante do que formar pessoas preparadas para a vida. Dentro da quadra, o time atinge um nível impressionante. As jogadas fluem, a química é evidente e LeBron começa a assumir naturalmente o papel de líder, não por imposição, mas porque os outros confiam nele. O filme faz questão de mostrar que liderança, ali, não vem só de fazer pontos, mas de incentivar, orientar e assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Cada jogo é uma prova de maturidade. Fora da quadra, as escolhas ficam mais pesadas. A fama traz tentações, oportunidades e riscos. O filme aborda de forma sutil como empresários, interesses externos e promessas de um futuro brilhante começam a rondar LeBron. Ele precisa aprender cedo a dizer não, a ouvir conselhos e a pensar a longo prazo. A presença da mãe continua sendo fundamental, mesmo diante das dificuldades e do medo de errar. Um dos pontos mais fortes dessa parte é o momento em que a história deixa claro que não existe mais volta. Aqueles garotos que começaram jogando juntos por diversão, agora estão diante de decisões que vão definir o resto de suas vidas. O clima muda. A leveza do início dá lugar a uma sensação constante de urgência, como se cada jogo, cada escolha e cada palavra dita tivesse um peso maior do que deveria para alguém tão jovem. O time de St. Vincent St. Mary entra na fase mais decisiva de sua trajetória. As partidas ficam mais duras, os adversários mais preparados e a pressão chega ao limite. Ao mesmo tempo, os amigos vivem seus próprios conflitos. Cada um começa a perceber que o futuro pode não seguir o mesmo caminho para todos. Alguns têm chances reais de seguir no basquete, outros precisarão encontrar novos rumos. O filme trata isso de forma sensível, mostrando conversas silenciosas, olhares carregados de preocupação e a tentativa de manter a união mesmo quando a realidade aponta para caminhos diferentes. A amizade é testada como nunca antes. A mídia, agora completamente presente, intensifica a pressão. LeBron deixa de ser apenas uma promessa local e passa a ser visto como um fenômeno nacional. O filme retrata bem o impacto disso,
Entrevistas constantes, manchetes exageradas e a sensação de que sua vida já não lhe pertence totalmente. Ele começa a entender que qualquer passo em falso pode ser amplificado, e isso traz medo, ansiedade e insegurança. A relação com a mãe ganha ainda mais destaque nessa fase. Gloria James aparece como o último porto seguro, alguém que tenta proteger o filho de decisões precipitadas e interesses oportunistas. O filme mostra diálogos carregados de emoção, onde o amor e o medo caminham juntos. Ela sabe que o filho está prestes a sair de casa e entrar num mundo muito maior, e isso a assusta tanto quanto a enche de orgulho. Dentro da quadra, o time atinge o auge. Os jogos decisivos são mostrados com intensidade, mas sem exageros. O foco não está apenas no placar, mas nas expressões, nos silêncios e na tensão que antecede cada jogada. LeBron joga não só por si, mas por todos que caminharam com ele até ali. Cada cesta parece carregar anos de esforço, sacrifício e esperança. Um dos pontos mais fortes dessa parte é a forma como o filme aborda a despedida da adolescência. Não há uma cena específica que marque esse momento, mas uma sensação contínua de encerramento. Os corredores da escola, o vestiário, as conversas após os treinos, tudo parece carregado de um significado final. O filme deixa claro que aquela fase está chegando ao fim, independentemente do resultado dos jogos. À medida que o futuro profissional se aproxima, LeBron precisa aceitar que sua vida nunca mais será comum. A decisão de seguir direto para a NBA não é tratada como um triunfo imediato, mas como um salto no escuro. O filme mostra o peso dessa escolha, o medo de falhar e a responsabilidade de representar não só a si mesmo, mas uma comunidade inteira que vê nele um símbolo de esperança. O garoto de Akron está pronto para se tornar algo maior, levando consigo tudo o que viveu até ali. Não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma lenda que o mundo inteiro ainda iria conhecer. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.